expressasse quanta angústia passou, por ver o sofrimento sem sequer o lamento de quem tanto te amou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, por ver o sofrimento sem sequer o lamento de quem tanto te amou. O amor revelado para perdoar pecados, Deus se manifestou. Do alto da cruz já raiou a luz e tudo iluminou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, por ver o sofrimento sem sequer o lamento de quem tanto te amou. Foi a cruz, a caneta que escreveu com sangue a tua salvação. Se hoje aceitares e o mundo deixares, terás de Deus o perdão. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, por ver o sofrimento sem sequer o lamento de quem tanto te amou. No nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez para a nossa live, né, de todas as segunda-feiras. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Enquanto nós passamos aqui nosso link para alguns irmãos aqui, gostaria de saber se os irmãos aí estão nos ouvindo bem. Amém. Temos aqui nosso irmão Daniel Borges, já que está conosco, dando boa noite. Deus abençoe a todos. Modilca, Deus abençoe. Mãe Ivone, Beze, boa noite, pastor Davi, todos os irmãos, irmã Lúcia, Deus abençoe a todos os irmãos. Irmão João Luiz Oliveira, Deus abençoe, pastor Davi. Irmãos, eu gostaria de saber se os irmãos me ouvem bem. Eu vou ficar aqui aguardando. Os irmãos me avisem, né? Para que a gente possa aqui dar o nosso início, né? Irmã Dulcineia, Belina, boa noite. Irmão Paulo dizendo sim. Graças a Deus. Deixa que eu fazer uma pequena correção, né? Semana passada, nós estávamos dando aqui a saudação dos irmãos que assistem conosco.
Eu esqueci o nome da irmã que nos deu aqui boa noite, eu confundi com o nome de um irmão. Eu vou dar uma olhadinha aqui depois certinho aqui e vou consertar aqui também o que o irmão tinha me comentado, né? Jesus, esqueci o nome do irmão que me ligou aqui avisando do nome da irmã. É pouquinho me volta aqui na mente, irmãos, o nome dos irmãos. Aqui eu acabei mudando o nome, só queria me corrigir aqui. Mas daqui a pouquinho eu creio que a irmã entra, os irmãos entram, e a gente consegue aqui então consertar aqui o nome da irmã que eu falei errado, eu confundi. Amém. Então que Deus continue abençoando todos os meus irmãos essa noite, os irmãos aqui que estão conosco no YouTube, nossos irmãos estão conosco no Facebook, ao contrário, né? Aqui o YouTube e aqui o Facebook. Deus abençoe a todos vocês. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja rica e abundante na vida de cada um dos irmãos, das irmãs que estão nos assistindo neste momento. Eu espero que nessa noite que Deus tem dado para nós aqui, durante a semana, a gente estudando, lendo um pouquinho, e ainda estou dentro do assunto da sétima trombeta. A gente está indo bem devagar, e eu creio que vai se estender um bom tempo, né? Temos tantos eventos que acontecem dentro dessa sétima trombeta, que parece que nunca vai se esgotar, embora a gente encerre aqui os estudos, o ensinamento, mas eu creio que ainda terá sempre assunto, né? Porque a palavra de Deus é eterna e ela nunca se esgota. Então, creio que Deus tem bastante coisas boas para repartir conosco. Então, sem mais delongas, como diz o gaúcho, né? Nós vamos iniciar aqui fazendo uma breve oração, pedindo, né, a favor do Espírito Santo para que nos ajude, me ajude a mim aqui a poder expressar o que Deus colocou no meu coração, e também ajude os irmãos que estão do outro lado da internet, né? Que o Espírito Santo que me inspirou na palavra me ajude que eu possa expressar ela, e o mesmo Espírito Santo ajude vocês a captar e a compreenderem, né? E que nós possamos aqui ser realmente dirigidos e guiados pelo Espírito Santo. Então, vocês oram comigo daí, eu oro daqui, e vamos pedir então a ajuda a Deus, né? Senhor Jesus, obrigado por essa noite abençoada que o Senhor tem nos dado. E mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui para esta live de todas as segunda-feira que nós temos nos reunido aqui e temos falado, Senhor, a respeito desses assuntos que são tão importantes para nós nesse tempo do fim, onde o Senhor tem nos revelado para nós os eventos modernos, feitos, claro, pela profecia, e não somente isso, Senhor, mas também aqueles eventos que hoje estão na história, e também as coisas que hão de ser, coisas que estamos aguardando, esperando, e também em expectativa. Estamos em expectativa pelo arrebatamento, estamos em expectativa pelo nosso regresso com o Senhor Jesus Cristo, tomarmos novamente a concessão real. Um dia foi tomado por Satanás. Estamos na expectativa daquele grande milênio que está por vir e finalmente entrarmos na eternidade. Então nos ajuda nessa noite, que a palavra possa criar expectativa e fé de rápido em nossos corações. Esta é a minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Então, que Deus abençoe a cada um. E nós vamos estar lendo aqui, então, primeiramente, Apocalipse, capítulo 16. Eu vou ler do versículo 13 ao 16. Então, eu quero bem devagar nessa noite aqui, até porque não vai ser um assunto tão fácil, talvez, para me expressar, né? Eu quero devagar porque eu quero que os irmãos compreendam. Não quero somente estar falando, e os irmãos não compreenderem nada, né? Então eu quero devagar, passo a passo, e quero aqui, então, que os irmãos consigam captar.
Capítulo 16, versículo 13, eu vou ler aqui, esse versículo aqui é o intervalo entre a sexta e a sétima taça. Então, entre a sexta e a sétima taça nós temos um intervalo. Eu já trouxe um assunto só sobre isso. Eu vou ler, não é o meu assunto, que eu já trouxe sobre isso, mas eu preciso passar por aqui para poder trazer o que eu quero mostrar para os irmãos. Então, aqui entre a sexta taça e a sétima taça, os irmãos sabem que na sétima taça é onde é consumado, né, a ira do Deus Todo-Poderoso. Aqui na sétima taça é quando o anjo, né, derrama sua taça no ar. Eu tenho um pensamento sobre derramar a taça no ar e quero talvez um dia trazer um assunto relacionado a isso. Por exemplo, assim, eu estava vendo um documentário a respeito da bomba atômica, né? Aquelas duas bombas que foram largadas no Japão. Creio que a primeira eles chamavam ela de Little Boy, né? Pequeno garoto, né? Creio que pequeno garoto em inglês, né? Little Boy. E aquela bomba, quando eles atiraram aquela bomba, ela tinha um dispositivo, ela não era como as bombas convencional, né? As bombas convencional, no bico do míssil da bomba, tem um dispositivo que quando a bomba cai e bate no solo, então a batida era o gatilho para a explosão das bombas, né, que são atiradas. O Little Boy, essa bomba nuclear, ela tinha uma particularidade, ela tinha um dispositivo para ela estourar no ar antes de cair no chão. Para que se ela cai no chão, parte do efeito da explosão eles perderiam no choque do solo. E eles realmente criaram uma bomba para criar o maior número de estrago possível, né? Ela tivesse um alcance maior. Esse foi o objetivo da criação da bomba atômica. Então, quando eu estava olhando e eu vi que esse dispositivo ele explode no ar, a primeira escritura que me veio foi, né, a respeito da sétima trombeta, né? O sétimo anjo derramou sua taça. Perdão, não é a sétima trombeta, é a sétima taça. O sétimo anjo derramou sua taça no ar. Vocês viram que depois que ele derrama no ar aqui, que saem as vozes, meu Deus do céu, acontece tanta coisa, que terremoto como nunca houve, né? Então, né, o que será que essa taça no ar tá apontando, tá tipificando, né? Mas não é o anjo que solta, assim, é o anjo que solta, né? Mas a gente sabe que a ciência, né, comandada por Satanás, também está a serviço de Deus, para Deus cumprir o seu intento, né? Então, quando você ouvir falar de qualquer bomba, qualquer tipo de bomba atômica nuclear, seja bomba H, seja qual for das piores bombas que existem, todas elas têm um dispositivo que elas não batem no solo, todas elas são projetadas para quando ela estiver caindo, em uma certa altura no ar ela explode, porque eles querem ter o maior alcance de explosão, né? Querem que alcance o maior espaço possível de destruição. Mas voltando aqui o texto, né? Capítulo 16, versículo 13 e 16. O intervalo, então, entre essas duas taças. E eu vi 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, saíram da boca do dragão. Os irmãos sabem que o dragão tem vários sentidos, né, irmãos? Dragão, Satanás está tipificado no dragão, né? Antiga serpente. Também o dragão aparece muito em Apocalipse, também representando o Império Romano, né? Embora o Império Romano em si não existe mais, mas aquele espírito do imperialismo romano ainda está em operação. Roma não existia mais, mas aqueles demônios romanos, o profeta diz que ficaram presos junto ao Eufrates, foram soltos e se encarnaram nos soldados de Hitler. Ali está a mensagem, a festa das trombetas. Então, o homem morre, o espírito do homem fica, né? Se a pessoa tem um espírito errado nele, e a pessoa partiu, aquele espírito errado fica na terra procurando outro corpo, né? Então, aquela nação se desfez, aquele império físico se desfez, mas aquele velho espírito romano continua vivo, né? O velho dragão vermelho, né? E da boca da besta
e da boca do falso profeta. Então sai esses 3 espíritos de rã da boca desses 3 aqui, né? Do dragão, que pode estar tipificando aqui o Império Romano, da boca da besta, né? E da boca do falso profeta, esses 2 personagens que nós falamos no programa passado. O profeta nos mostra que um vem de Roma e o outro vem dos Estados Unidos, né? Porque eles são espíritos de demônio operando milagres, os quais vão ao encontro dos reis da terra, de todo mundo, para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esses espíritos aqui demoníacos, né? Eles estão operando milagres. E através desses milagres, então, a gente vê que é muito religioso, né? Eles vão ao encontro dos reis. Eles conseguem convencer os reis, como era na Idade Média, na Idade das Trevas, né? Eles conseguem ter o domínio dos reis da terra. A Igreja Católica, durante a Idade Média, ela conseguia ter um domínio sobre todos os reis, como eu dei alguns exemplos aqui na semana passada. E aqui, esse velho dragão romano, esse velho espírito imperialista, né, com essa besta, com esse falso profeta, operando milagres, eles conseguem, né, reunir esses reis da terra para essa grande batalha. Aí diz assim: eis que vem como ladrão. O ladrão aparece na hora que menos a pessoa está, na hora que a pessoa menos está esperando, né? Então, quando eles menos esperam, quando eles saem para a batalha, então o Senhor vem como ladrão e faz frente a eles, né? Abençoado é aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu, e eles vejam sua vergonha. E eles os reuniu em um lugar que em língua hebraica se chama-se Armagedon, ou pode ser o Vale de Megido, ou também é chamado do Vale de Josafá. É o mesmo vale onde Davi venceu Golias, onde Davi outra vez vencerá o Golias, né? Então, eu quero partir daqui, então, o assunto que eu quero falar essa noite, e não quero me estender muito aqui, nós vamos colocar nosso reloginho aqui de 1 hora, e na hora que terminar assim aqui, com a graça de Deus, nós vamos estar encerrando. Então, primeiro assim, eu quero que os irmãos compreendam comigo. Primeiro, né? Eu estou falando aqui a respeito, nós estamos falando a respeito da 7ª trombeta, e eu quero que os irmãos compreendam que a 7ª trombeta, de acordo com outros estudos que nós já tivemos aqui, ela produz as 7 taças, assim como a 7ª era da igreja, né? Na 7ª era Deus envia um profeta, e na 7ª era são produzidos 7 selos, né? A revelação de 7 selos, não o cumprimento, né? Porque 7 selos não se cumpre todos dentro da 7ª era, mas a revelação dos 7 selos foi produzido na 7ª era, e o 7º selo encerra o 7º selo, se produz as 7 trombetas. Eu li para os irmãos outra ocasião aqui no capítulo 8 de Apocalipse, quando aparece silêncio no céu, logo aparece 7 anjos tocando 7 trombetas, né? E logo aqui nós temos agora a 7ª trombeta, e a 7ª trombeta então está produzindo as 7 taças, que é o juízo que Deus está trazendo, o seu juízo completo, né? O juízo de Deus completo é sem dosagem, sem misericórdia, né? Como temos falado, e você, irmão, também já sabe, né, em outros estudos que já foram dados, a 7 taças é todo o juízo acumulado de Deus, tudo que foi acumulado, como nós lemos aquela vez em Romanos, né? As pessoas estão entesourando, entesouram para si juízo, para o dia do juízo, né? Então, todo o juízo de Deus que foi acumulado durante todas essas eras que tem passado, então agora Deus vem sem mistura, sem misericórdia, né? E começa então agora a despejar essas taças, as taças da sua ira, né? Nesse período. E tem algumas escrituras que eu quero ler com os irmãos, né? É sempre bom a gente... Os irmãos sabem que eu gosto sempre de ser escriturístico, né? Eu gosto de falar algumas coisas e gosto de ser escriturístico. E eu creio que no próximo programa eu também tenho que colocar um pontinho em ordem sobre a encarnação de Satanás no tempo do fim,
você estava vendo alguma coisa ali, quero colocar um pontinho em ordem, não vou entrar nesse assunto hoje, mas segunda que vem, se o senhor nos permitir, eu quero colocar, eu gosto de ser realmente escriturístico, eu gosto que feche com a Bíblia, com a mensagem, né? Então aqui em Tiago capítulo 2 e versículo 13, diz assim: porque receberá o juízo sem misericórdia aquele que não mostrou misericórdia. A misericórdia se gloria contra o juízo. Então aqui agora, essas 7 taças, elas vêm acumuladas sem misericórdia para aqueles que também não praticaram, né, a misericórdia. E aqui também Romanos, aqui onde também nós citamos aqui nos outros programas, no capítulo 1, que creio que é o 31, nós citamos aqui, diz assim, a respeito falando de diversas características aqui do ímpio, né? Caluniadores, aborrecedores de Deus, maliciosos, orgulhosos, fanfarrões, inventores das coisas más, desobedientes aos pais, sem conhecimento, infiéis nos contratos ou nos pactos, sem afeição natural, implacável, sem misericórdia. Então, o apóstolo Paulo coloca uma lista, né, de impiedade cometida pelas pessoas que não se arrependeram dessas impiedades. Então, quando chega aqui no final, eles aparecem com as suas impiedades e eles aparecem aqui sem misericórdia. E Paulo continua dizendo: os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometeram tais coisas são dignos de morte, não somente os que fazem, mas os que têm prazer, ou aqueles que apoiam, né? Não tem nada contra, né? Se te faz feliz não é pecado, enfim, né? Até parece, né? Então, nesse tempo aqui, que Deus está derramando as suas 7 taças, que é o tempo do juízo de Deus, nós temos que entender realmente que essa taça é derramada sem mistura, ela vem realmente pura, né? Puro juízo, puro julgamento, sem misericórdia. E então eu li aqui a respeito desses 3 espíritos de Ram que aparecem entre a 6ª e a 7ª taça. Esses 3 espíritos de Ram, isso aqui nós já falamos diversas vezes em outros assuntos. E eu li para os irmãos na outra ocasião, quero ler de novo aqui, que é importante a gente repassar algumas coisas. No 83 da mensagem Tua Casa, por que o propósito de Deus dessa sexta taça? O que acontece na 6ª taça? Na 6ª taça, se os irmãos lerem aí na casa de vocês vão ver que a 6ª taça, ela seca o rio Eufrates, para que os reis do leste, ou alguma coisa assim, os reis do leste pudessem atravessar, né, para vir para a batalha. Deixa eu só confirmar aqui, eu não quero falar errado, irmãos, eu quero falar como está escrito, né? E o 6º anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as águas dali secou-se, para que o caminho dos reis do leste pudesse ser preparado. Então, tudo tem um propósito aqui, né? Tem um propósito. Então, a 6ª taça, ela é derramada. Quando a 6ª taça é derramada, então o rio Eufrates seca. O rio Eufrates, o profeta, tem um sentido literal, um sentido também espiritual. E logo ali, né, então, abriu o caminho para que os reis do leste pudessem se preparar, né? Só que quando eles se preparam para vir para a batalha, o profeta nos diz assim, no parágrafo 83 da mensagem A Tua Casa. Ele diz assim, agora a Bíblia prediz que nos últimos dias ele colocaria o catolicismo, o romanismo e todas aquelas coisas, comunismo, numa armadilha. Por que o profeta colocou o comunismo, né? Porque aqui também está se referindo-se ao rei do norte, né? Que na Batalha da Magedon, o rei do norte também está vindo, né? Então, o profeta diz que aqui o Senhor está colocando, né? O catolicismo, esse romanismo e todas aquelas coisas, comunismo, numa armadilha. E todos eles, junto no Vale do Megido,
a ponto de haver tal matança entre eles, que o sangue correria até os arreios dos cavalos. Veja, está em Apocalipse. Mas graças ao Pai Celestial, eu não acho que estaremos aqui por sua graça. Não estaremos na glória então, né? Aquilo será bem depois que os 2 profetas tiverem profetizado da batalha do Armagedon. Então, o profeta está sendo claro, isso que acontece bem depois, então não está realmente dentro do período da tribulação, né? Mas a parte que eu quero colocar aqui para os irmãos, né? Então, eles veem a sexta taça seca, o rio Eufrates. Quando o rio Eufrates é seco, é Deus preparando uma armadilha para que eles venham, né? Então, secou o rio Eufrates, está na hora de atravessarmos e irmos para a batalha. E eu falei aqui num outro programa para os irmãos, que será mais ou menos como no Mar Vermelho, né? O Senhor abriu o Mar Vermelho, os filhos de Israel passaram com os pés enxutos e logo deixou o Mar Vermelho aberto. O Senhor não fechou ele de imediato. Por que o Senhor não fechou ele de imediato? Porque Deus também estava preparando essa armadilha. Então, quando os cavaleiros, os exércitos de Faraó vieram atrás de Moisés, e quando eles entraram no Mar Vermelho, então, realmente eles estavam caindo em uma armadilha que Deus havia preparado para eles. O mar se fechou e todos eles pereceram, né? E assim, será quando essas nações gentias se tornarem tão perversas, cada vez mais, e a confederação das igrejas, todas juntas, né? Os Espírito reunindo todos eles, né? E Deus tomará a igreja, e levará a igreja eleita para casa, fora de tudo, e todos os virgens estarão esperando. Agora o sangue até os arreios acontecerá com as virginessas, todos eles naquele dia. E o comunismo, quando eles todos se juntarem lá, Deus diz que ele contenderia com eles, como ele fez nos dias passados, você sabe? Naquele vale. E será lá que o sangue correrá até os arreios do cavalo. Então, exatamente aqui, nessa sexta taça, Deus prepara essa armadilha. Então, os reis do leste vêm para essa batalha, e logo quando eles chegam ali, eles não sabem que eles estão sendo prontos para uma armadilha. Bom, isso aqui eu já falei outra vez, né? Isso aqui é só um ponto, porque eu quero chegar aqui no outro assunto. Segundo tópico aqui do nosso assunto, vou dividir em 3 partes. Primeiro aqui é preparando essa plataforma. Agora, o outro ponto aqui que eu quero colocar. Existe uma pergunta, né? Não sei se você já fez essa pergunta na sua mente, né? Não sei se alguém já parou para se perguntar isso. Pessoas já me perguntaram, né? Irmãos já me perguntaram a respeito disso. E a gente entrou em algumas questões, não fomos objetivos, né? Porque a gente ficou um pouquinho pensativo. A pergunta seria: quanto tempo vai durar a terceira vinda? Existem alguns tempos que eles são cronológicos, né? Por exemplo, a gente sabe que o milênio vai ser 1000 anos, cronológico, né? Tem uma cronologia, 1000 anos, para cumprir aquele dia que Adão não viveu. Período de tribulação, 3 anos e meio. Então, temos um tempo cronológico no período de tribulação, que será 3 anos e meio. O tempo dos gentios, Deus nunca deu um tempo certo. Ele disse que aquele dia hora ninguém saberia, né? Ele daria sinais, mas Deus nunca deu um tempo exato para a plenitude do gentio, quando ela terminaria, né? A gente sabe quando iniciou, foi descido do Espírito Santo de Pentecostes, mas Deus nunca disse, o Senhor Jesus nunca falou quando seria o seu fim, mostrou sinais como seria. O profeta disse que até uma coisa boa que Deus não tenha feito isso, né? Está na mensagem. Cristo é o mistério de Deus revelado. Né? O profeta disse que foi uma boa coisa que ele não fez. Então, nós estamos aqui em expectativa, pode ser hoje, pode ser amanhã, Deus o sabe. Né? Então, Deus não colocou um tempo. Quando se trata do período da terceira vinda, não temos na Escritura e também não temos na mensagem data específica. Nós temos algumas linhas de pensamento. Eu vou colocar as linhas de pensamento. Também não estou dizendo que as linhas de pensamento estejam erradas, né? Aqui nós estamos tentando compreender a palavra, né? Não existe assunto que seja tabu, que não podemos falar. Vamos comentar, vamos falar.
Se nós errarmos, vamos corrigir, voltamos atrás, vamos tentar acertar o alvo. Eu estou aqui, eu posso errar o alvo. Como eu disse para os irmãos, no próximo programa, eu tenho que colocar um pontinho em ordem a respeito dos dois homens do tempo do fim. Se errar o alvo, alguém vê, alguém diz, olha, não está bem, não acertou bem no centro, pastor, vamos lá, então vamos tentar acertar de novo, né? Então não pode ser tabu. Então não estou dizendo com isso que os pontos de vista estejam errados, mas vamos tentar ver aqui um ângulo um pouquinho diferente nessa noite. Eu vi um bom pregador, até por sinal, muito meu amigo, né? Ele pregando uma ocasião, ele citou essa escritura aqui para o período da terceira vinda, quando Daniel fala aqui, no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 12, diz assim, ó, bendito, ou na Bíblia de vocês vai estar bem-aventurado, aquele que espera e chega aos 1335 dias. Bom, e aí ele fez um cálculo, o cálculo que ele fez foi o seguinte, foi 1335 dias, menos 1260 dias, que seriam os 3 anos e meio da tribulação. Sobrou 75 dias. Então, na pregação que ele pregou, esses 75 dias aqui seria o tempo da terceira vinda. Tá bom, foi a colocação do nosso irmão, né, a convicção dele, a gente ouve e tenta compreender, né, e tenta orar a Deus também para que Deus nos esclareça, né. Outra ocasião, eu tive um pensamento. Agora estou dizendo que eu tive um pensamento, né? Eu tive um pensamento. E nesse pensamento que eu tive, eu tive um pensamento, assim, um questionamento. Por que o profeta de Deus falou 7 anos nas mensagens 70 de Daniel, ao invés de 3 anos e meio? Será que o profeta se enganou e ele só corrigiu isso no seu selo? Ou será que quando ele olhou para o tempo do fim, o tempo do julgamento era maior do que se esperava, né? Tínhamos a tribulação de 3 anos e meio, e isso se estenderia mais 3 anos e meio. Um pensamento que eu tive, né? Os irmãos que têm essa mensagem aqui, eu não sei, Douglas, se os irmãos estão vendo, tá? Estou vendo aqui, os irmãos estão vendo lá pela frente lá. Essa mensagem aqui é a mensagem a 70 de Daniel. Nessa mensagem de 70 de Daniel, tem um desenho que o irmão Bruna fez, até quando ele está pregando, ele pede perdão, que diz que quem fez o desenho para ele foi a Rebeca, né? Ele diz, ó, vê aqui a estátua, fica parecendo uma boneca, porque foi a Rebeca que fez. Eu vou colocar primeiro aqui o desenho do irmão Bruna, depois vou colocar ele aqui, os irmãos fizeram, melhoraram, ficou um pouquinho maior, para a gente poder explicar melhor, mas eu quero colocar o do irmão Bruna, para vocês verem que o irmão Bruna realmente desenhou dessa forma, né? Aqui está no Facebook, está aparecendo aqui no Facebook o desenho do irmão Bruna fez, né? Os irmãos do Facebook. E os irmãos aqui do YouTube, está aparecendo bem aqui? Está conseguindo ver bem, Douglas? Tá. O Douglas está na frente, está conseguindo ver? Certamente os irmãos estão vendo. Esse aqui é o desenho que o irmão Bruna fez a respeito da 70 de Daniel. Agora eu vou pegar aqui a parte de trás, aqui, aonde os irmãos deram uma melhorada no desenho, o mesmo desenho do irmão Bruna. Um pouquinho mais melhorado, só para que se possa explicar melhor. Então aqui, os irmãos aqui do Facebook estão vendo, quando chega ali no finalzinho ali, deixa eu ver aqui certinho, ó. Quando chega ali na metade da semana, o profeta coloca o Margedon, coloca os 2 profetas da primeira parte, e uma grande tribulação na segunda parte. Então, se os irmãos olharem bem no cantinho ali, tem os 2 profetas, que são Moisés e Elias, e depois lá o profeta coloca como grande tribulação, né? Talvez não a tribulação tradicional, mas o derramamento das taças, né? Vou colocar aqui para os irmãos também, tá dando para ver certinho. Os irmãos estão olhando aí, olha aqui, bem no cantinho aqui, os irmãos estão de frente, seria na tua direita, no canto. Vocês vão ver que está dividido ali certinho, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Então, pensando aqui nesses desenhos aqui, e no que o profeta falou, eu sempre tive um pensamento, né? Será que o período da terceira vinda não serão 3 anos e meios? Será que não são 3 anos e meio de tribulação
e 3 anos e meio do período da terceira vinda, me veio esse pensamento. Por que me veio o pensamento? Me veio exatamente como o pensamento veio para o irmão. Tem uma escritura aqui, nessa escritura, ele meditou nessa escritura, e pensou em 75 dias. Por que me veio o pensamento de 3 anos e meio? Porque eu estou vendo o desenho do irmão Brana, lendo a mensagem a 70 de irmã Daniel, então me veio esse pensamento, né? Talvez seja 3 anos e meio o período da terceira vinda. Mas resultou que, graças a Deus, irmãos, que nós temos irmãos, amigos, companheiros, que são conscientes, né, que não existe um homem absoluto, um homem que saiba tudo, que todos nós estamos aprendendo, né? E irmãos me ajudam, né? Irmãos me mandam vídeos. Pastor, dá uma olhadinha nesse vídeo. Às vezes o irmão Eduardo manda algum vídeo. Dá uma olhadinha nesse vídeo, olha que interessante isso aí. Irmão José Floriano mandou uma escritura de irmão Floriano. Eu estava pensando nisso, irmão Floriano. Estava tendo um pensamento e o senhor mandou essa escritura. Aí com a escritura que o irmão Floriano mandou, que eu vou ler para os irmãos aqui, eu fiquei um pouco pensativo nessa parte. Quanto tempo dura o período da terceira vinda? Esse aqui é um ponto. Espero que vocês não tenham pressa, que vocês tenham paciência, não saiam daí, vai ficar muito bom nosso estudo aqui, nós vamos aproveitar bastante. Então, segundo o irmão, né, 75 dias, eu tive um pensamento que poderia ser 3 anos e meio, porém, entretanto, todavia, eu acho que esses tempos de Deus, que Deus não marca uma data, eles são relativos, né? Como é que eu vou colocar para os irmãos assim? Eras, dispensação, tempos e plenitude. Preguei uma vez para vocês no tabernáculo, que esse tempo de Deus chama-se Kairos. Kairos. Kairos não é um tempo comum, que você pode contar ele no nosso horário com 24 horas, né? Esse Kairos não tem como contar ele dentro de 24 horas. Esse Kairos seria mais ou menos assim, num dia, Deus pode colocar 1000 anos dentro de um dia. Esse é Kairos, é o tempo de Deus, né? Kairos, Moisés e Elias vão estar no período da tribulação, mas no momento da transfiguração, o tempo, ali Jesus, o tempo Kairos entrou dentro do nosso tempo, e a gente teve eles tiveram uma visão antecipada de Moisés e Elias já lá no monte, lá esperando para trazerem a mensagem que eles precisam trazer. Esse Kairos, tempo de Deus, né? É um tempo de Deus que a gente não tem como compreender o tempo de Deus, né? Porque não é cronológico, 1 hora, 60 minutos, pronto, acabou o tempo. Não se limita. Dentro de, quando a Bíblia diz que os reis da terra governarão por 1 hora com a besta. 1 hora. Sabe que não é 1 hora, né? Isso é um período de 3 anos e meio, talvez um pouquinho mais, né? Talvez atravesse um pouquinho a tribulação. Então, Kairos é o tempo de Deus. O nosso tempo humano, é o tempo cronos, né? Cronologia, o tempo cronológico. Um tempo corrido que nós contamos. Quanto tempo eu tenho de programa? 1 hora. Então tá aqui a areia caindo. Quando acabar de cair a areia aqui, fechou minha hora, então pronto. Né? 60 segundos, 60 minutos, eu tenho 1 hora perfeito. Né? Então nós temos essa diferença entre o tempo de Deus e o tempo do homem. Kairos, o tempo de Deus, e o Cronos, o tempo humano. Então, nosso tempo aqui, Cronos, terminou um dia, começou o outro, né? Ontem foi dia 8, hoje é dia 9. A partir da meia-noite acabou o dia 8 e entrou o dia 9. Esse é o nosso tempo. Quando se trata do tempo de Deus, ele é diferente. Tem uma escritura que diz, né, a respeito da hora do entardecer, o dia do Senhor não será nem dia nem noite, tempo do entardecer. O que acontece no entardecer? Às vezes vocês que dirigem, você sai de carro, eu gosto de viajar bem cedo de manhã, quando eu vou viajar, quanto mais cedo eu prefiro sair cedo. Eu gosto de pegar o sol amanhecer na estrada. Eu estou viajando de carro e está escuro. Daqui a pouquinho, sem que a minha visão se aperceba, eu olho, o dia já clareou. Então, né, eu fico pensando, que hora que amanheceu que eu não vi? Eu simplesmente estava no escuro,
mas aquilo começa a vir gradativamente. O que está acontecendo? O dia vai se sobrepondo à noite. Não sei se você consegue entender, né? No amanhecer e também no entardecer é a mesma coisa, né? Quando chega o entardecer, tá tardinho, o sol está se pondo, você está vendo o dia claro, mas daqui a um pouquinho teu olho vê, pronto, tá escuro, né? A tua visão foi se acostumando devagarzinho. O que aconteceu? O dia se sobrepôs, a noite se sobrepôs ao dia, né? É o que está acontecendo, né? A noite está se sobrepondo ao dia. Não é que o dia... nunca aconteceu isso, né? Tá aquele dia sol claro, né? Luz. Do nada, escureceu como se apagar uma lâmpada. Não é assim, né? Tá claro? Você desliga o interruptor, apagou, ficou escuro. Não é assim. A noite, ela vem se sobrepondo o dia. Tanto no amanhecer quanto no entardecer acontece esse paradoxo, né? Quando se trata das dispensações, né? As dispensações também, elas funcionam dessa mesma forma, né? Por exemplo, assim, nós estávamos vivendo nos dias de Jesus a dispensação da lei. E logo quando João Batista veio pregando, o Senhor Jesus Cristo veio pregando, que a partir dali, então, está sendo anunciado as boas novas, o evangelho do reino, né? Começa a ser anunciado. Porém, nesse tempo, ainda a lei não teve o seu fim. O que está acontecendo? A graça está vindo, a dispensação da lei está desvanecendo, e a dispensação da graça está se sobrepondo à dispensação da lei. Essa foi a razão que, quando o Senhor Jesus Cristo curou aquele leproso, o purificou, o Senhor Jesus Cristo disse assim: vai, te banha lá no tanque de Siloé e te apresenta o sacerdote. Né? Parecia que Jesus estava batendo tanto contra os fariseus, do seu sistema do homem lá que eles tinham. Aí o mesmo Jesus veio e disse: te lava lá no tanque de Siloé e te apresenta o sacerdote. Porque o Senhor Jesus Cristo, né, sabendo todas as coisas, sabia que ainda a graça estava sendo introduzida, mas que a dispensação da lei estava desvanecendo, estava em cena. Não sei se os irmãos conseguem me compreender, né? Se vocês conseguem me compreender, dê um amém aqui no chat, que quem saber, bons irmãos estão entendendo, estão compreendendo, né? Uma vai desvanecendo e a outra vai se sobrepondo. Como no caso de Deus para Israel, né? Que Israel iria peregrinar durante 400 anos e depois Deus tiraria eles com um braço forte. E depois a Bíblia é bem clara para dizer que eles foram libertos depois de 430 anos, né? Então não foi exatamente, completou 400, pronto, saíram do Egito, né? Mas chega o tempo, a escravidão vai desvanecendo e vai entrando a libertação, vai se sobrepondo, né? Que Deus seja louvado, né? Então, quando nós chegamos aqui, nesse ponto, eu quero ler também uns parágrafos aqui para não ficar só nas minhas palavras. Deixa eu ser bem mais calmo aqui, mais tranquilo, mais devagar, porque eu quero que os irmãos compreendam isso aqui, tá? Nós temos 3 anos e meio de tribulação. Moisés e Elias, quando eles morrem, sobem ao céu, então se literalmente acaba o período da tribulação. Porém, a influência da tribulação, ela ainda continua um pouco depois da morte de Moisés e Elias, no período da terceira vinda. Como hoje nós estamos vivendo aqui na era dourada, na era do rapto, preparação para o rapto, e o que vocês estão vendo que está acontecendo aí fora, agora, 3, 4 dias até uma semana atrás, em São Leopoldo, Campo Bom, ali no Rio Grande do Sul, fez uma sensação de 50 graus, né, temperatura, estava 30 e poucos graus lá e a sensação estava de 50, né? O que é isso? A gente sabe que isso é influência da grande tribulação, né? O finalzinho da era da graça que já está desvanecendo também, e essa outra, a influência da grande tribulação já começa também a se sobrepor, né? Então, é a forma que Deus sempre termina um tempo e começa outro tempo,
E aí o profeta que nos fala aqui na mensagem o sexto selo, o profeta mostra aqui que os últimos versículos do sexto selo, ele está no sexto selo, mas ele já não acontece mais dentro do sexto selo, né? Essa parte aqui, que encerra o sexto selo, já está acontecendo dentro do período da terceira vinda. Olha que interessante, né? Porque não acaba, encerrou hoje e amanhã já começou a terceira vinda, né? Ainda o último versículo do sexto selo, ele está acontecendo dentro do período da terceira vinda. Diz assim, ó, no 360 do sexto selo. Note, o último versículo do sexto selo aberto, o último versículo diz: os que tinham zombado da pregação da palavra vindicada do Deus vivo, quando esses profetas se achavam ali e realizaram milagres. Ele está colocando aqui Moisés e Elias já no passado, né? Os que viram, não estavam no passado, escurecendo o sol e tudo mais. E no decorrer de todas as eras, veja, eles clamaram aos rochedos e aos montes para escondê-los. Veja, para escondê-los da palavra de que haviam rido, porque ouviram vir. Porque aqui todo olho verá, o profeta diz que é o período da terceira vinda, né? Então, o último versículo do sexto selo da tribulação já está acontecendo dentro do período da terceira vinda, né? Ouviram vir, escondei-nos da ira do Cordeiro. Ele é a palavra, está vendo? Eles haviam rido da palavra. E aqui estava a palavra encarnada. Perfeitamente, Apocalipse 19, né? E haviam zombado dele, rido dele, zombado dele. E a palavra encarnada desceu. Né? Porque não se arrependeram, eles não podiam, eram tarde demais. Então, assim, eles sabiam disso, do castigo. Eles ouviram, eles tinham se sentado em reuniões como esta, sabiam a respeito e sabiam que as coisas que aqueles profetas não haviam dito estavam frente a frente com eles, aquilo que tinham rejeitado, eles tinham rejeitado a misericórdia pela última vez. E quando se rejeita a misericórdia, não sobra nada, exceto o juízo. Quando se rejeita a misericórdia. Imagina só, e ali estava eles, não tinha nenhum lugar para ir, nenhum esconderijo. E a Bíblia diz que eles clamavam aos rochedos, aos montes, para caírem sobre nós, e para esconder-nos da face da ira do Cordeiro, né? O dia da ira, o dia da vingança. Eles tentaram se arrepender, mas o Cordeiro já tinha vindo para requerer os seus, veja, e clamaram aos rochedos e aos montes, e oraram, mas as orações foram tardias, né? Não podia ser atendida. Por quê? Porque nós temos aí o Kairos, né? Tempo dentro de outro tempo, né? Ainda a parte da tribulação dentro do período da terceira vinda, né? Bom, tem outro parágrafo aqui só para reforçar mais isso, que nas eras também foram assim, né? O profeta disse assim também nas eras, né? Aqui na era da igreja de Filadélfia, na página 267. O profeta diz assim: e a fim de compreender a riqueza do significado envolvido em eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar, devemos agora recordar o que foi dito acerca de cada era, estendendo-se para dentro da outra era. Há uma sobreposição, uma fusão ou um desvanecimento de uma com a introdução gradual da outra, em vez de um final abrupto, né? E um começo bem definido. Esta era em particular flui para dentro da era seguinte. E não somente esta era transborda para dentro da última era, mas a última era é, em muitos aspectos, simplesmente uma continuação da sexta era. Então, quando estava terminando a sexta era, estava iniciando-se a sétima, mas a sexta ainda estava ali dentro, por isso que o profeta coloca, tem uma parte interessante aqui, os irmãos que lêem a mensagem, o que é essa porta aberta que foi colocado, o profeta fala que isso foi entre a sexta e a sétima era da igreja, né, que está se sobrepondo para dentro de outra era, né. Não sei se vocês estão me compreendendo. Se vocês tão somente puder pensar nas estações, obterá um bom quadro disto. A planta que você vê crescendo, a plena força no verão
de repente manifesta que vai produzir semente. Não se pode dizer exatamente quando o verão tornou outono, ou primeiro simplesmente foi desvanecendo, quando a segunda surgia gradualmente. E é assim que são as eras, especialmente esta última era, né? O profeta coloca aqui como realmente as estações, né? Nós temos aí as 4 estações. Nós vamos então aqui hoje aqui num verão, um inverno de 0 grau, e amanhã já inicia o verão, já estamos já num verão de 40 graus, né? Isso vai acontecendo gradualmente, então, assim, porque esse é o tempo de Deus, é assim que Deus trabalha. Então vamos lá, vamos chegar aqui na parte aqui. Não posso me deter muito aqui, que eu tenho que chegar aqui no ponto que eu quero colocar para os irmãos. E aí, irmãos, quando chega aqui esse apibruto, né? É uma coisa súbita, inesperada, brusco, né? A tradução. Tem uma escritura aqui que o nosso irmão Floriano me mandou para mim. Disse, pastor, dá uma olhadinha nessa escritura e vê se não fecha com o que está sendo falado, está sendo dito. Eu vou lendo aqui com os irmãos aqui. Ezequiel, capítulo 39 de Ezequiel. Vou organizar aqui um pouquinho melhor até minhas anotações, que eu quero ler aqui capítulo 39. Eu vou lendo e vou aqui fazer umas comparação. Eu vou ler todo o capítulo e quero fazer aqui umas comparação. 39, versículo 1. Diz assim, portanto, tu, filho do homem, profetiza contra Gog, e diz, assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Eu sei que alguém pode pensar aqui e dizer assim, pastor Gog, a batalha de Gog e Magog, ela acontece lá no final do milênio, perfeitamente. Só que aqui eu não estou falando da batalha de Gog e Magog. Aqui eu vou estar falando de quem é Gog. É diferente, não sei se os irmãos conseguem me compreender, né? Uma coisa é a batalha de Gog e Magog, que vai ser lá no final, e outra coisa, quem é Gog e Magog, né? Então, Gog e Magog dá aqui se manifesta aqui também no período da batalha do Armagedon, e logo depois ela vem lá em plenitude no final, como nós falamos na outra live, né? É quando aqueles 3 ismos unidos em um só, que tem poder de reunir as massas, né? Então, reúne as massas como a areia do mar e vem contra o arraial dos santos, né? Mas a questão aqui que eu estou falando, nesse período aqui da terceira vinda, da batalha do Armagedon, não é a batalha de Gog e Magog. Estou falando aqui a respeito de quem é Gog e Magog. Então, aqui, 39. Portanto, tu, filho do homem, profetiza contra Gog e diz, assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra ti, Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Aí, temos aqui da parte do irmão Brana, né? O profeta diz assim na mensagem, Deus sendo mal entendido. A pergunta número 12 e a resposta é o parágrafo 102. Perguntar para o irmão Brana, Ezequiel 38 e 39, que é a escritura que eu li, acontecerá antes do rapto? O profeta diz, agora se você observar, Ezequiel 38 e 39, trata com Gog e Magog, que é a Rússia, o país do norte. Agora não digo que isto é correto, mas na minha maneira de ensinar, isto acontecerá após o rapto, após a igreja ser tomada. Deus trata com Gog e Magog quando eles descem diante de Israel ali. O profeta não está falando da batalha final de Gog e Magog, né? Está falando de quem eles são e como que Deus trata com eles, né? Quando eles descem ali. E eu penso que aquilo acontecerá depois do rapto. Agora, isso não quer dizer que assim seja, vê? Mas essa é apenas a minha maneira de ensinar isto. Eu suponho que isto seja o que desejavam saber, o que era a minha ideia. Então, o profeta que ele mostra aqui, tem um outro parágrafo aqui para ler para os irmãos também, né? O profeta mostra que Gog e Magog sempre representa a Rússia do Norte, né? Então, aqui no versículo 2, eu
te virarei de volta, e deixarei uma sexta parte de ti, fartei subir das partes do norte, e trarei sobre os montes de Israel, mostrando que esse Gog e Magog vem do norte. Aí o profeta aqui, também bem claro, né? A Era de Laodiceia, na página 3. A terceira visão foi na esfera política mundial, porque mostrou-me que haveria 3 grandes ismos, fascismo, nazismo e comunismo, mas que os 2 primeiros seriam absorvidos pelo terceiro. E a voz advertiu: observe a Rússia, mantenha os seus olhos no rei do norte. Então fica bem claro aqui que esse Gog, Magog, é o rei do norte, e esse aqui é a Rússia. Não sei se os irmãos aqui estão conseguindo me compreender. Aí segue aqui a escritura. E eu atingirei teu arco na tua mão esquerda e farei com que as tuas flechas caiam na tua mão direita. No versículo 4. Tu cairás sobre os montes de Israel, tu e todas as tuas tropas, e o povo que está contigo te entregarei aos pássaros vorazes de todo tipo e os animais do campo para seres devorados. Opa! Onde é que vocês já viram essa parte acontecer? Vamos para aqui Apocalipse aqui, capítulo 19, ver se isso aqui já não aconteceu. Olha aqui. 19 e versículo 17. E viu outro anjo que estava de pé no sol, e ele gritou com alta voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, juntai-vos à ceia do grande Deus, para que possais comer a carne dos reis, as carnes dos capitães, as carnes dos homens poderosos, a carne dos cavalos, dos que nele se assentam, a carne de todos os homens, tanto livre quanto escravo, tanto pequenos quanto grandes. Olha, irmãos, para mim perfeitamente, né? O versículo 4 aqui: tu cairás sobre os montes de Israel, tu e todas as tuas tropas, e o povo que está contigo, te entregarei aos pássaros vorazes de todo tipo, e os animais do campo para serem devorados, né? Meu Deus, fica muito, muito claro, né? E também Apocalipse aqui também 17, e versículo 16 também fala a mesma coisa, né? E os 10 chifres que tu viste sobre as bestas, este odiarão a prostituta, as deixarão assolada e nua, e comerão sua carne, e queimarão com fogo. Então essa escritura aqui, que eu estou lendo aqui com os irmãos, ela não está acontecendo lá na batalha final de Gog e Magog, embora o personagem aqui seja Gog e Magog, esse acontecimento aqui, irmãos, é a terceira vinda perfeita, né? Tu cairás sobre os campos abertos, porque eu farei, diz o Senhor Deus. Eu enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam, descuidadamente, nas ilhas, e eles saberão que eu sou o Senhor. Então farei meu santo nome conhecido no meio do meu povo Israel, e não mais deixarei poluir meu santo nome. E os pagãos saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que é vindo, e é feito, diz o Senhor Deus. Este é o dia do qual tenho falado, né? O grande dia, o dia do Senhor, o dia da ira, o dia da vingança ao nosso Deus. Terceira vinda, né? Julgamento das nações. E aqueles que habitam na cidade de Israel irão adiante e acenderão e queimarão as armas, tanto os escudos quanto os broquel, os arcos, as flechas, os bastões de mãos e as lanças, eles queimarão com fogo por 7 anos. Então, para que estender um pouco mais do pensamento que eu tinha de 3 anos e meio, né? Então, um pouco antes de entrar a tribulação, tem que ter uma limpeza na terra, né? Onde tem que ser consumida todas as armas de guerra, né? Daqui os que habitam na cidade, né? Vão queimar escudo, vão queimar arma, vão queimar os broquel, vão queimar os bastões, as lanças, vão queimar. E essa queima aqui, essa purificação, essa limpeza, ela acontece durante 7 anos, né? Então parece que já estendeu um pouquinho mais. Estamos na terceira vinda, ou a terceira vinda já está se sobrepondo sobre o milênio aqui, né? De maneira que não tirarão madeira alguma do campo, nem cortarão nada das florestas, porque eles queimarão as armas com fogo, e despojarão aqueles que os despojarem, e roubarão aqueles que roubam, diz o Senhor.
E acontecerá que aquele dia eu darei a Gog um lugar de sepultura em Israel. O vale dos passageiros do leste do mar pararão os narizes dos passageiros, e lá enterrarão Gog e toda a multidão, que lhe chamarão o vale de Amon, Gog. Esse vale de Amon aqui, irmãos, é aquele mesmo vale, Amon é aquele mesmo vale que que eles queimavam o lixo de Israel, né? O vale de Amon é onde eles queimavam o lixo, onde sempre tinha fogo, onde tinha ali germes, bactérias, né? Porque eles queimavam o corpo também, então ele tinha germe, bactéria, é ali onde o Senhor Jesus Cristo diz, né? O seu fogo nunca acaba, o seu bicho nunca morre, o vale de Amon, né? Eles vão estar ali. E a casa de Israel estará enterrando durante 7 meses. Olha, eles vão vir na batalha contra o Senhor. Claro que não vai ser extermínio geral, como as pessoas pensavam, que todo mundo ia morrer nesse período, né? Vai ficar muita gente, né? Mas quando eles vêm ali, é tanta pessoa que vai morrer, que vai, como eu li a Escritura, né? O sangue vai estar no arreio dos cavalos, e a casa de Israel aqui vai ficar durante 7 meses enterrando essas pessoas, né? Então, o que está acontecendo aqui, né? O milênio é um tempo de, literalmente, né? Falando, um tempo de paz, um tempo de descanso, mas parece que o período da terceira vinda vai se sobrepondo, né? Para que haja essa purificação, para que esses corpos aqui comecem a ser enterrados, né? E a casa de Israel estará enterrando durante 7 meses, para que possam limpar a terra, né? Sim, todo o povo da terra os enterrarão, e será para eles um renomo o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor. E separarão homens de contínuo trabalho, percorrerão a terra para que eles, juntamente com os que passam, sepulte os que tiverem ficado sobre a face da terra, para limpá-la. Durante 7 meses farão esta busca, né? Então, vai vir pessoas de tudo quanto é parte, né? Pessoas de tudo quanto é parte para ajudar a enterrar tantos corpos, né? Que vai estar ali, que sobrou dessa batalha, né? E os passageiros que passarem pela terra, quando algum deles vir um osso de um homem, então ele colocará um sinal junto a ele, até que os enterradores o tenham enterrado no vale de Emon, naquele vale que Jesus fala, né? Onde o fogo nunca acaba e o seu bicho nunca morre, né? E também o nome da cidade será Amon, assim eles limparão a terra. Então, quando passa aqui 7 anos, eles destruindo armas, tanques e acabando com os programas nucleares, né? Porque isso não faz parte da ciência de Deus, faz parte do programa de Deus. Durante 7 anos, eles acabam com isso. Depois, mais 7 meses, enterrando todos os corpos, né? Desses que vieram na grande batalha, né? Creio que os irmãos estão me compreendendo, né, irmãos? Eu creio que eu estou sendo simples, né? Em nome de Jesus, eu creio que estou sendo simples, né? Mal um pouquinho aqui. E tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus, fala toda ave emplumada, a cada animal do campo, reuni-vos, vinde, ajuntai-vos de todo lado para o meu sacrifício, que eu sacrifico por vós, um sacrifício grande sobre os montes de Israel, para que possais comer carne e beber sangue, né? Aqui de novo, né, Apocalipse 19, versículo 7, né? Vinde a ceia do grande Deus, né? Isso está acontecendo aqui junto, né? Comereis as carnes poderosas, bebereis o sangue dos príncipes da terra, de carneiros, cordeiros, de cabra e de novilho e todo cevado de Bazã. Comereis a gordura até que estejais cheios, bebereis sangue até que estejais bêbado do meu sacrifício que eu sacrifiquei por vós. Não sei se vocês percebem, irmãos, essa escritura aqui me coloca dentro de Apocalipse 19 perfeitamente, né? Apocalipse 19 e 17, e também 17 e 16, né? Está acontecendo, né? Aí diz assim serei fartos a minha mesa, com cavalos e carruagem, com homens poderosos e com todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus.
E eu colocarei a minha glória entre os pagãos. Então agora sobra pagão, né? Nações. Os pagãos verão o meu juízo, que agora Deus vai tratar o julgamento com as nações, aqueles que restarem, né? E eu executarei a minha mão que pus sobre eles. Assim a casa de Israel saberá que eu sou o Senhor, seu Deus, naquele dia em diante. E os pagãos saberão que a casa de Israel foi ao cativeiro por sua iniquidade, porque eles transgrediram contra mim. Portanto, eu escondi minha face deles e eu os entreguei nas mãos dos seus inimigos. Então eles cairão todos à espada. Então, quando chegar aquele tempo, eles vão saber o motivo, por que Israel foi espalhado, por que houve aquela perseguição dos judeus até hoje, esse antissemitismo, né? A Bíblia está dizendo que o Senhor vai fazer eles saber, os pagãos vão saber. Olha, aconteceu tudo isso com eles, porque eles foram, as suas iniquidades levou eles a fazer isso aí, né? Escondi minha face deles, entreguei nas mãos de seus inimigos, então eles cairão todos à espada. De acordo com a sua impureza e de acordo com a sua transgressão, eu tenho feito eles, escondi minha face deles. Portanto, assim diz o Senhor Deus. Agora eu trarei novamente. Já passaram por tudo isso aí. Vocês perseguiram, vocês mataram eles foram motivo de chacota, como diz a Bíblia, as pessoas passariam e fariam chacota deles, né? Tudo que eles passaram no local, toda essa perseguição que os judeus tiveram durante 2000 anos, agora os pagãos vão saber que agora acabou. Agora eu estou chamando eles de volta. Né? Acabou a perseguição. Ninguém mais mata judeus aqui. Né? Portanto, assim diz o Senhor Deus. Agora eu trarei novamente o cativeiro de Jacó e terei misericórdia sobre toda a casa de Israel. Não só 144 mil, mas uma nação também de Israel será salvo como nação, né? E serei ciumento por causa do meu santo nome. Depois que eles tiverem carregado a sua vergonha e todas as suas transgressões, pelos quais transgrediram contra mim, quando habitarem seguramente em sua terra, não tem mais Hamas atacando eles, não tem mais Hezbollah atacando eles, não tem mais Irã atacando eles, né? Não tem outras nações aí que se envolvem também, né, com as críticas, né? Ninguém os deixarei temerosos. Quando eu tiver trazido novamente dos povos, estiver juntado da terra de seus inimigos e for santificado por eles às vistas de muitas nações, porque as nações vão estar lá. Essa coisa de acabou, todas as nações foram exterminadas, meu Deus, onde é que tiram essas coisas, né? Não tem um extermínio de todas as nações. É bem claro, as nações vão estar lá e vão ver isso. Vocês, nações, vocês olhem para cá, observe, estão vendo aqui Israel? Eu abandonei eles por um tempo, por causa da iniquidade deles, mas agora estou trazendo eles de volta. Pronto, agora eles vão habitar aqui em paz. Aleluia, que Deus os ajude a compreender, né? Então eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os fiz ir ao cativeiro entre os pagãos, mas eu os reuni em sua própria terra, e não mais deixarei nenhum deles lá, nem esconderei mais a minha face deles, porque eu derramei o meu espírito sobre a casa de Israel. Selamento de 144 mil, né? Então, irmãos, irmão Diego colocou aqui, exatamente, irmão Diego, o mesmo versículo 17, né? Está aqui em 39, onde eu estou lendo o versículo 19, né? A mesma ceia aqui, que é para juntar, né? Para comer a gordura. Assim, aqui na minha leitura aqui, meu Deus, fica tão perfeito isso aqui, né? A maneira que Deus coloca as coisas aqui, né? Que Deus nos ajude, irmãos, que a gente possa compreender esses mistérios, né? Esses segredos, as coisas que hão de ser. Então, irmãos, tendo dito isso, né? Eu sei que eu tenho que encerrar aqui, o reloginho está chegando ao final, já são 20 para as 10, eu tenho que encerrar aqui, mas só para dizer isso aqui para os irmãos. Então, irmãos, provavelmente, né? Provavelmente, o nosso período da terceira vinda vai ser um pouquinho mais prolongado do que a gente imaginava, que fosse talvez 75 dias, ou talvez que fosse 3 anos e meio. Quando a gente lê aqui esse acontecimento aqui de Ezequiel 39, né, a gente vê que parece que esse tempo do juízo vai ser um pouquinho maior
do que se imagina, né? Vai ser um pouquinho mais prolongado. Bom, segunda que vem, damos continuação, se Deus, se o Senhor Jesus Cristo assim nos permitir. E eu quero colocar um pontinho também em ordem aqui a respeito da encarnação de Satanás. E quero que os irmãos me ajudem em oração para que Deus me dê graça e me dê entendimento durante as semanas nos estudos que nós temos aqui, se preparando sempre para segunda-feira, poder trazer um alimento de Deus para os irmãos aqui, com honestidade no coração, com paz no coração, orando a Deus sempre para que Deus não permita que nenhum fermento caia para liberar toda a massa, mas que sejam os asmos da sinceridade. E que se o Espírito Santo tocar em nosso coração, e tivermos que voltar atrás e corrigir, vamos acertar o alvo, vamos chegar lá em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Nós vamos orar e depois vamos ler o nome dos irmãos que participaram conosco. Senhor Jesus, obrigado. O Senhor ter nos dado graça e condição de chegarmos até aqui, poder, Senhor, falar dessas grandezas, essas coisas que hão de ser, e o Senhor poder nos abrir entendimento e nós compreendermos a Tua palavra. Agora eu oro, Senhor, para que toda a palavra que foi falada nessa noite possa, do ouvido dos Teus filhos, chegar até o seu coração e isso produzir neles, meu Deus, o efeito da Tua palavra, da revelação, me acrescentando a fé deles cada vez mais. Essa é a minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos aqui ler aqui o nome dos irmãos que participaram conosco. Nossa irmã Tainã, irmão Daniel Borges aqui de Sapiranga, nossa irmã Dilca sempre conosco, né? Irmã Dete também, são lá de Sapucaí do Sul, irmã Ivone Bessi aqui, esposo irmão Marino aqui de Torres, irmã Lúcia Jaguaruna, irmão João Luiz lá de Canoas, irmã Elise de Souza Brito, Mato Grosso, irmã Dulcineia Umbelina Ferreira Salles, boa noite, pastor Davi. Eu não tenho bem certeza de onde é a irmã, mas que Deus abençoe a nossa irmã, irmão Paulo Rodrigues ali de Jaguaruna, a irmã Miriam Pereira, também ali da cidade de Esteio. Ah, sim, a irmã Dulcineia está ouvindo de BH. Deus abençoe a irmã em BH, né? Nossa irmã Camila Santos aqui, a jovem aqui da igreja, né? Sombrio. Juraci Lopes, Deus abençoe, de Curitiba, do Paraná. Deus abençoe. Amém, ricamente também, né? Ministério Nascer do Sol, a irmã Joeci, a irmã Marilene assistindo, a irmã Ironita ali da cidade de Viamão. Deus abençoe a irmã Ironita, a irmã Gironi, Maria Geira ali também de Pastor, a irmã Ivone aqui de Sombrio. Deus abençoe a irmã Lúcia também que está conosco, a irmã Célia Tibone, aqui do Arroio do Silva, nosso precioso pastor Sérgio ali de Brasília, nossa irmã Michele Machado, também pede oração aqui pela sua filha Rebeca, pelo Miguel, ali da cidade de Canoas, a irmã Elice Andrade, os irmãos ali, irmão Marcos, a irmã Vilma, a irmã Keila, todos os irmãos ali de irmã Raíra, né, todos os irmãos ali de Jataizinho, Deus abençoe esses amados irmãos, amém, que estiveram conosco aqui, amém, nosso irmão Sélvio Egres, shalom, meu querido, Deus abençoe, obrigado por estar aqui conosco participando, a nossa irmã Débora também, ali da cidade de São Leopoldo, Deus abençoe, nosso irmão Cláudio Brenner, Deus seja louvado, Deus abençoe o irmão Cláudio Brenner, nossa irmã Keila, que já está aqui dando também a sua saudação aqui, Deus abençoe todos os irmãos que estiveram aqui conosco, aqui no YouTube, e aqui no Facebook, também a nossa irmã Josi, ali da cidade de Marcelino Ramos, a nossa irmã Rose Oliveira, creio que de Osório, Marcos Jesus, meu irmão também, ali da cidade de Canoas, assistindo conosco. Que pena que a irmã, que eu errei o nome, não entrou hoje, que eu queria corrigir aqui, e o irmão também, eu não lembrei aqui do nome deles aqui, que eu queria corrigir aqui. Na semana passada eu errei o nome da irmã, mas que Deus abençoe de qualquer forma, né? Amém. Que todos possam ter uma noite abençoada na presença do Filho do Homem. Shalom, Deus abençoe a todos.